Eduardo Cudê está fazendo uma loucura no time do Inter que vai a campo contra o América Mineiro nesta quarta-feira às 7 horas da noite pelo Campeonato Brasileiro. Na atividade com os portões fechados nesta terça, ele indicou o time titular, mas ainda com algumas dúvidas. Entretanto, mudanças significativas vão acontecer na equipe. Aquilo que ele disse que não faria, ele fará, que é Pedro Henrique como um ponta, mas uma mudança na lateral esquerda pode proporcionar que Pedro Henrique tenha uma maior liberdade de atuação e seja a base de sustentação para que Cudê realize e explique essa mudança para todo mundo. Nesse vídeo a gente fala sobre o time titular do Inter contra o América Mineiro, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Inter aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre o time titular, que Cudê vai mandar a campo nesta quarta-feira contra o América Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro, às 7 horas da noite, no estádio Beira-Rio. Antes disso, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay. Z-A-P-A-Y, Zapay. Na Zapay tu faz uma consulta grátis para saber se teu carro, moto ou caminhão tem algum débito. IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa, tudo isso tu consultas através do aplicativo da Zapay. Aliás, usando o cupom ADUPLA25, tu tem 25% de desconto nas taxas de operações parceladas em 12 vezes. Então, baixa o aplicativo da Zapay para fazer uma consulta grátis no teu veículo, tá? Eu quero falar sobre o time do Inter e sobre o trabalho feito por Eduardo Cudê para esta escalação, que é bem diferente do Internacional contra a equipe do América Mineiro. A gente falou no Diário do Inter KTO de ontem sobre a grande mudança que Cudê está fazendo, que é a colocação de Pedro Henrique como titular, como um ponta, na vaga de Maurício, que está suspenso. E Pedro Henrique fazendo a função que ele mesmo, Cudê, explicou que Pedro Henrique não poderia fazer, que é como um meia, como um ponta pelo lado direito. Na entrevista coletiva após o jogo contra o Coritiba, ele explicou que Pedro Henrique não poderia fazer o que Wanderson faz, porque Pedro Henrique não é um cara que se une aos meias e não é um cara que recompõe defensivamente, mas aparentemente ele mudou de ideia, porque está fazendo isso agora com Pedro Henrique na vaga de Maurício, pelo outro lado. Entretanto, hoje pela manhã, o Alexandre Ernest, do Voz do Gigante, do Donos da Bola, colocou uma informação importante, que a gente apurou um pouco antes do debate raiz e tivemos também a confirmação. O Ernest cravou que Nico Hernandes será o lateral esquerdo. Os detalhes que a gente conseguiu buscar apontam que Nico Hernandes treinou na parte final da atividade como lateral esquerdo. E na parte inicial, quem treinou foi Dalbert. O que coloca pelo menos uma dúvida entre Dalbert e Nico Hernandes para saber quem vai começar jogando. Bom, se o Nico Hernandes começar jogando na vaga do Dalbert, existem duas situações aí. A primeira, que o Cudê ele preserva aqueles jogadores que foram mais taxados pelo torcedor na partida contra o Coritiba, Dalbert e Depena. Os dois saíram vaiados do jogo. Então ele preserva de alguma forma, animicamente, também esses dois jogadores. É a primeira vez que eu vejo o Cudê fazer esse movimento de preservar o jogador de vaia, tá? Mas isso pode acontecer e também pelo momento do Dalbert, que não é o melhor momento tecnicamente. E a entrada do Nico Hernandes como lateral esquerdo pode ser a explicação que ele vai utilizar de o porquê coloca Pedro Henrique como um ponta, tá? Ao falar sobre o porquê Pedro Henrique não poderia ser ponta, Cudê explicou que sem René, Dalbert é um lateral esquerdo que apoia muito, que vai sempre para o fundo. Dessa forma, ele teria um desequilíbrio jogando com Dalbert e Pedro Henrique juntos, porque ninguém cairia para o meio e ninguém faria a recomposição defensiva. Tendo o Nico Hernandes, ele vai ter na lateral esquerda um cara que fecha como terceiro zagueiro e que não vai tanto à linha de fundo. Ele vai ter quase um zagueiro por ali, o que abriria a necessidade de alguém mais agudo pelo lado do campo, que pode vir a ser Pedro Henrique. Por isso, a escalação do Pedro Henrique ela está diretamente ligada a essa mudança na lateral esquerda que deve acontecer. Do Dalbert saindo, não jogando, e entrando o Nico Hernandes. E aí o Pedro Henrique virando um cara pelo lado do campo. Tem um outro detalhe, tá? O Dalbert tem uma situação contratual que o Inter precisa olhar, porque ele está prestes a bater a meta de jogos para renovar o contrato automaticamente para o próximo ano. E se o Inter não quiser renovar o contrato do Dalbert, não pode colocar o Dalbert nessa sequência de titular, enquanto o René está fora, são 6 jogos em que o René está fora. Portanto, a entrada de Nico Hernandes nesse jogo contra o América Mineiro pode
responder todas essas situações. A do contrato do Dalbert, mas especificamente a da entrada do Pedro Henrique no time titular. Essa é a loucura que o Kudê está fazendo no time do Inter para enfrentar o América Mineiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!